Existia, na época antiga, a lei do talião, que era olho por olho, dente por dente. Essa lei foi é, é, estabelecida por vários países, inclusive Israel, né, e Moisés. Então, na lei judaica, no Pentateuco, Deuteronômio, que é a segunda lei, ela apoia a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. Né? Para você ter uma ideia mais ou menos das leis que regeram o mundo, tá? Essa lei do talião, ela veio corrigir uma outra lei, que era chamada lei de Caim. Epa! A lei de Caim. Você nunca ouviu falar nisso não, né? Mas está na Bíblia, nas suas ventas, tá? Qual é essa lei? Então, assim, a lei do talião, ela está entre duas leis. A lei de Cristo, que é a lei da misericórdia, e a lei de Caim, né? Que lei é essa? Essa é uma lei lasqueira mesmo. E essa lei está na briba. Virgem! Nós não sabemos quem foi que colocou essa lei, tá? Essa lei pode ter sido Deus que colocou, e pode ter sido algum patriarca que colocou. E ela vigorou até mais ou menos o período de Moisés, né? Era a chamada lei de Caim, ou lei cananita, né? E depois veio a lei do talião, que abrangeu mais ou menos ali o Egito, a Mesopotâmia, na época de Moisés, até um pouco antes de Moisés. E depois veio a lei de Cristo, 4.000 anos depois. A lei do talião parece muito dura, mas não é. A lei do talião é olho por olho, dente por dente. Se alguém afeta, tora seu pé, você tem direito de torar o pé dele. Mata um filho, então você tem direito de matar também. Mata uma vaca, então você tem direito de matar uma vaca dele também. É a chamada lei do talião, tá? Isso vigorou antes de Moisés, mais ou menos 500 anos antes de Moisés, Hammurabi, por ali, e veio até Jesus Cristo. Quem é que está entendendo? Quem é que vai comentar? E a lei de Caim? A lei de Caim você vai ficar admirado. Você vai achar a lei do talião maravilhosa. E porque a lei do talião assusta, né? A lei do talião é assim: olho por olho, dente por dente, vida por vida e morte por morte. Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Hammurabi também seguiu uma lei parecida com esta. Hammurabi, antes de Moisés um pouquinho, né? Então essa lei, as pessoas tinham medo, né? Mas a lei do Caim era pior ainda. A lei do Caim era assim: se você fizesse algo errado, você iria pagar 7 vezes. Eita pílula! Era a lei de Cananita. Por que a lei de Caim? Porque foi um dos filhos dele que colocou, se não o próprio. Aonde é que ela aparece na Bíblia? Está na briba! Essas informações você não vai ter tão claramente assim não, tá? Mas eu vou te dizer aonde está na Bíblia. Quando Caim matou Abel, Caim disse: então todos aqueles que me encontrar vai querer me matar. Lei do talião. Aí Deus disse para Caim: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Olha a lei aí, apareceu. Olha a lei. Então se você matasse uma vaca de uma pessoa, essa pessoa tinha direito de vir e matar 7 vacas suas. Se você roubasse, você tinha que devolver 7 vezes. Bem, Maria, no Brasil não dava certo não. Meu pai. Então assim, quem está entendendo? Essa lei dos 7 vezes, ela vigorou na época pré-diluviana toda. E a época pré-diluviana, ela foi em torno de 16.000 anos. E era provocado pelos príncipes. E eles contavam mesmo.
Se alguém matasse alguém, então 7 pessoas daquela casa deveriam morrer. Olha, se alguém roubasse alguém, deveria devolver, não multiplicado, mas 7 vezes. E essa lei, ela vigorou, era uma lei extremamente assombrosa, né? Assombrosa. Porque um erro, ele pegava a força de 7 erros. E você encontra Deus falando isso. Deus. Olha, então está na Bíblia. Informações privilegiadas. Aí veio a lei do talião. Aí essa lei do talião é muito mais leve do que a lei de Caim, essa lei citada pelo próprio Deus. Porque aí era olho por olho, dente por dente, ferro por ferro, que com ferro, com o mesmo ferro será ferido, ou seja, a pessoa morreria da mesma morte que matou. Você está me entendendo? Interessante isso aí. É só para você ter o conhecimento das leis antigas. Quando chegou Cristo, ele mudou isso aí. Ele criou a lei da misericórdia. Aquele que errou, não erre mais, devolva ou conserte o que errou. E se alguém errar, perdoe, ou tente perdoar. Bem, a lei de Cristo foi muito mais forte. E nós não obedecemos essa lei. Nenhum. Eu desafio qualquer pessoa a obedecer. Naquela parte que Cristo disse: se bateres na tua face, dá a outra face também. Então eu desafio qualquer pessoa a dizer: eu obedeço. Inclusive pastores. Pisa no pé de um pastor desse que tu vai ver. Então é uma lei que eu acho que eu mesmo não obedeço. Você obedece? Por quê? Eu não tenho capacidade de obedecer isso não. Se você bater na minha face, eu dou um murro na tua cara. Mas é porque eu sou lascado mesmo, né? Mas quem é que obedece, né? A lei de Hammurabi nada mais é do que o talião, né? Dente por dente, olho por olho. A lei de Hammurabi é muito parecida com a lei de Moisés. Há até pessoas que dizem que Hammurabi copiou, ou foi Moisés que copiou, entendeu? Então, essa lei, olho por olho, dente por dente, chegou até Cristo. Mas Jesus, né, ele viu que fazer um mal não conserta outro, né? E aí ele lançou a nova lei, a lei da misericórdia, que é dar uma chance para a pessoa ou deixar para lá. Porque os antigos não deixavam, não. Tinha mãe que criava o filho para se vingar desde pequeno, de 5 anos de idade, né? Então, assim, essa lei da misericórdia é para nós tentar obedecer. Porque eu acho, aí é uma opinião própria minha, que ninguém obedece não, tá? Eu não estou, assim, criando hipocrisia com isso, eu estou admitindo. Nem você nem eu, a gente obedece isso não. Se alguém arranha teu carro, você deixa para lá? Deixa nada. Mete na justiça, quer brigar por causa de um arranhão de carro, né? Mas podemos, assim, já que a gente não obedece 100% à lei de Cristo, nem você, nem eu, nem pastor nenhum obedece. Eu te digo agora ao vivo, nem eu, nem você, nem ninguém, nem pastor nenhum obedece. Essa lei de dar ao lado, obedece uma merda que obedece. Chega num pastor desse, rouba ele, ou dá um murro nele, para ele não amaldiçoar até a tua mãe. Mas aí Cristo criou a lei da misericórdia, né? A lei da misericórdia existe. Quem é que está entendendo? Quem é que vai comentar? Aqui, pronto. Então, a Cristo manda a gente usar a lei da misericórdia. Ou seja, quando Cristo diz: se bateres na tua face, dá a outra face, ele está dizendo assim: dê uma chance, não devolva mal com mal, vença o mal com o bem. Mas isso, o grau vai de 0 a 100, né? Vai de 0 a 100. Vamos dizer que a gente não consiga obedecer 100,
obedeça 10, 8. Ou seja, ser misericordioso, dar uma nova chance, perdoar, né? Aí é a lei de Cristo. A lei de Cristo, né? Essa lei de Cristo é a lei da misericórdia, da piedade. Que Cristo, ele obedeceu. O único que obedeceu essa lei chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele foi maltratado, ele estava pregado numa cruz, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele cumpriu a própria lei que criou. É a lei da misericórdia. Mas a carne, a lei do talião, ela veio corrigir. Porque a pessoa pisava no pé do cara, como Caim, os filhos de Caim, e Caim dava um tiro na cabeça do cara só porque o cara pisou no pé. Então, essa é uma lei doida. Entendeu como é a coisa? Aí chegou a lei do talião. Se o cara pisou no seu pé, pisa no pé dele também. Né? Então, essa lei cananita, a lei de Caim, citada pelo próprio Deus na Bíblia: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Você nunca parou para pensar que isso era uma lei do mundo pré-diluviano. Mas só podia 7, não era 8 não. Então, se alguém roubasse uma vaca, tinha que devolver 7 vacas. Se alguém prejudicasse você, fosse comprovado, o rei fazia devolver 7 vezes. Até porque naquela época não era assim. Se você prejudicasse alguém matava você, matava a família, matava os primos, matava todo mundo. Então, para corrigir, eram 7 vezes. Aí depois houve a nova correção da lei do talião, com Moisés, Hammurabi, aquela turma, olho por olho, dente por dente. Se o cara matou na faca, tem que morrer na faca. Se matou queimado, tem que morrer queimado. Tem que ir pela mesmo grau. E assim, ou seja, pisou no pé, no calo, então você pisa no pé e no calo do outro. E aí veio agora a lei de Cristo, onde Cristo criou a lei da misericórdia, da piedade. Não estou dizendo que eu cumpro isso aí, porque eu não cumpro. Eu admito a você que eu não cumpro. Mas quem for fodão aí e quiser cumprir, dizer que cumpre, diga. Né? Porque é muito difícil. Né? A gente usa aquela parte que diz: eu perdoo quem se arrepende. Quem não se arrepende, eu não perdoo nunca. Porque tem gente que não se arrepende. A Bíblia manda perdoar quem se arrepende. Mas tem gente que não se arrepende. Tem gente que faz, pisa na tua cabeça. Se você botar a cabeça de novo, ele pisa de novo. Aí tem um texto no nosso canal aí sobre a lei do perdão. Joilson de Assis. Né? Você deve perdoar aquela pessoa que realmente se arrepende. Mas tem gente que não se arrepende não. Por que Deus, que é tão bom, não perdoa Satanás? Porque Satanás não se arrepende. Ele não está nem aí. Ele faz e faz de novo. E tem gente que é do mesmo jeito. Você não é obrigado a perdoar ninguém que não se arrependa. E quem se arrepende quer consertar. Vamos dizer que eu arranhei o seu carro. Você não viu. Então eu chego e digo: rapaz, eu passei por aqui, arranhei o seu carro. Eu estou arrependido. Será que eu estou arrependido mesmo? Se eu realmente estiver arrependido, eu digo: eu arranhei seu carro e eu vou mandar consertar. Aí está arrependido. Mas se eu disser: não, eu estou arrependido, eu quero que você me perdoe, conserta o meu carro? Não. Então você não está arrependido, você está querendo livrar da culpa. Quem está entendendo, gente? Senhor, não. Agora tem alguns erros que são irremediáveis, né? Então essa observação é muito interessante. As 3 leis principais que já houve no mundo: a lei cananita, a lei de Cão, citada pelo próprio Deus 7 vezes, a lei da Hammurabi, ou a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e a lei de Cristo. Na lei de Cristo, ele faz justiça. Ele mostra que se você tem tantos erros e pede perdão a Deus, você deve perdoar os erros dos outros. Aí ele cita aquele caso do cara que teve o perdão das suas dívidas pelo rei e pegou seu irmão e meteu o cacete.
né? Se não perdoardes os teus irmãos, também não sereis perdoados. Aí a lei de Cristo vai pegando, né? Mas lembre-se, que o cara que pediu perdão ao rei e o rei deu perdão para ele, né? E lá na frente ele encontra um amigo que devia bem pouquinho para ele, o cara pede perdão, diz que vai pagar, mas ele não quer saber, né? E aí ele executa o cara, então Deus executou ele também de novo. Se você não perdoar, até na oração do Pai Nosso tem, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Olha a lei aí de Cristo. O Pai Nosso tem todas as leis de Cristo. O Pai Nosso é uma das orações mais misteriosas que tem. Existem várias maneiras de orar o Pai Nosso, várias maneiras de você pregar, viver, declarar, e várias leis dentro do Pai Nosso. Uma das leis do Pai Nosso é esta, que você, para ser perdoado, você tem que perdoar os outros. Se você não perdoar os outros, você não é perdoada. Então, Cristo limita o perdão ao pedido de perdão. Porque tem gente que lasca você. Se você deixar de novo, ele lasca de novo. Ele lasca até acabar com você. Então ele não está arrependido. Você não tem que perdoar essa pessoa. Você não é obrigado a perdoar essa pessoa. Mas a pessoa chega arrependido, rapaz, desculpa aí, me perdoa aí, pelo amor de Deus, vamos se acertar. Então depende do erro, depende de você, que nesse caso você é soberano. Então você pode perdoar ou não. E tem pessoas que está errada e pensa que está certa. Ótimo, gostei demais desse comentário, né? Essa parte aí que diz assim, até a oferta que você deve deixar no altar, se alguém tem mágoa de você. Mas aí essa interpretação é feita errada. Se você vai dar uma oferta no altar e tem alguém que tem mágoa de você, aí você deve deixar a oferta, ir lá, reconciliar com ele, voltar e dar a oferta. Mas se alguém tem mágoa de você, é porque você errou contra ele. É o que Cristo quer falar. Mas hoje é o contrário. A nossa sociedade é uma louca. Sociedade louca. A pessoa enfia a faca na tua bunda e ainda fica com raiva de você porque você gritou. Aí o que Cristo quer dizer é, você errou contra alguém, então vá pedir perdão. Não é que alguém errou contra você e você é impedido de dar oferta a Deus. Não. Olha o texto, que o texto diz assim, se você vai ofertar a Deus e tem alguém que tem mágoa de você, mágoa por quê? Porque você errou. Vai lá e se reconcilia. Mas o que acontece hoje? O cabo enfia a faquinha de 12 polegadas na tua bunda. Ai! É quando você grita, aí o cara fica com raiva, que ficou traumatizado com o seu grito. Você não ficou traumatizado com a faca lá dentro, não, mas ele ficou traumatizado com o seu grito. Então ele fica com raiva de você. Os filhos da Lutz hoje são tão demoníacos que eles acabam com você e ainda ficam com raiva de você. Mas o que o texto sagrado diz aí é assim, se você cometer algum erro, então antes de você ofertar a Deus, vai lá e pede perdão, se você cometer algum erro. Mas hoje não, as pessoas erram contra você, ficam com raiva de você, do nada, sem motivo nenhum. Aí você não tem que pedir perdão a ninguém, você tem que pedir perdão quando você erra. Né? Então, aí diz, você grita muito, só porque eu estou enfiando uma faca de 12 polegadas na tua bundinha. Ai, meu pai do céu, essa pessoa, eu estou com raiva, eu estou traumatizada. Então, está aí uma observação sobre leis antigas, são muitas, eu estou falando as 3 principais leis que houve no mundo. Mundo pré-diluviano, a lei dos 7. Mundo pós-dilúvio, a lei do talião. E mundo de Cristo, a lei do perdão e da misericórdia. Tá? Também deixando bem claro, na lei da misericórdia existem leis, regras. Por exemplo, você não deve perdoar quem não tem vontade de se arrepender. Mas se alguém está arrependido, alguém reconhecer o seu erro, é uma questão a se pensar, né?
Porque quando a pessoa não aceita o perdão, mas a pessoa que errou fez a obrigação dela, pediu perdão. Então todas essas leis merecem um estudo, e cada estudo dá mais de 1 hora. A lei dos 7 dá um estudo, a lei do talião dá outro estudo. Lembre-se que são grandes leis. E a lei da misericórdia. Aí Cristo usa para nós mesmos. Se você usar de misericórdia, eu usarei de misericórdia com você. Se você for duro e não usar de misericórdia, eu também serei duro e não usarei de misericórdia com você. Olha! Então, quando você julgar alguém, você lembre-se que você estará julgando alguém e estará julgando a você mesmo. Com o juízo que julgardes, serei julgado. Isso acontece direto, né? O cara só gostava de novinha, e ele passou a ficar sendo desprezado pela mulher, porque a mulher começou a achar ele um coroa. Porque ele não só gostava de novinha, então a mulher tem direito de gostar só de novinho também. Mesma coisa, o cara só gostava de mulherão grande, então, e ele era grande, 1,85 m, foi rejeitado pela mulher porque a mulher achava ele pequeno. Então, assim, ele foi julgado pelo seu próprio juízo. Se você usar de misericórdia, usarei de misericórdia. Se você não usar, também não usarei. Então, lembre-se, quando a gente for julgar alguém por algum erro que alguém faça contra nós, devemos nos lembrar que estaremos também julgando a nós mesmos. Eu não estou falando de grandes erros, homicídios, essas coisas, que é uma coisa muito grave. Eu estou falando de pequenos erros, como, às vezes, uma discussão, às vezes, um moído, um babado. Porque até um babado tão pequeno destrói igrejas inteiras. Uma merdinha, um treco-treco, comprado de um bebedouro, alguma coisa assim, né? Então, lembre-se, se você for durão, será um durão com você também. Se você for maleável, alguém será maleável com você também. Aí tem também aquela questão de que tipo de erro, né? Aí mostra que essa lei de Cristo sobre dar a face, eu acho que ninguém obedece. Ninguém. Tentamos obedecer. Eu estou te sendo sincero. Eu posso estar totalmente enganada. Quem obedece pode dizer, eu obedeço. Me dá a cara aí, meu irmão, me dá a cara. Pá! Aí! Mas ou seja, essa parte de dar a face é dar uma outra oportunidade. Isso acontece com o marido, às vezes o marido faz uma merda, a mulher também faz, então dá uma nova oportunidade. Isso é dar a face. Então essa pessoa estará cumprindo a lei de Deus fazendo isso. Uma traição, uma merda, um treco-treco, então levou na face, né? Então dá uma nova chance, né? Dizendo que a lei das misericórdias, elas seguem uma regra. A lei da misericórdia segue a regra do perdão, do arrependimento. Cristo só perdoa quem está arrependido, e quem não está, não perdoa. Anjo também é do mesmo jeito. Por isso que aquela situação é tão perigosa para a nação. Se a nação errar, o anjo executa a nação, porque a nação botou na lei e não se arrepende. Mas se a nação se arrepender, como Nínive, Deus terá misericórdia. Deus só perdoa se alguém se arrepender. Se não se arrepender, Deus não perdoa. Entendeu? E também as pessoas não são obrigadas a perdoar. Não são obrigadas a perdoar. Perdão faz bem para todo mundo, né? Mas também não são obrigadas a perdoar. Porém, quando errarem, não serão perdoadas. Entendeu? Sobre a questão de mágoa, depende do erro que a pessoa faz, né? Dizer que a pessoa que não perdoa vai ficar doente é punir ela 2 vezes. A pessoa foi punida porque alguém errou contra ela, e depois de ficar doente e morrer, lascou. Eu não vejo esses ladrões sentir nenhuma dor. Tem ladrão que faz a operação hoje e amanhã está de pé. Mas aí, como nós somos emocionais, qualquer besteira, a gente gera logo a punição. Ladrões que roubaram milhões, mataram criança,
afogaram pessoas, eles estão tudo aí, na boa, não sente uma dor numa unha. E às vezes uma irmãzinha da igreja, só porque brigou com outra, aí vai ficar doente, porque não consegue perdoar a irmã. Aí isso é uma ponderação, né? Entendeu? É uma ponderação. O irmãozinho ali, ó, errou contra a irmã, né? Eu conheço bandido que matou 50 pessoas. Ele tá velho, não tem uma dor numa unha, não tem uma hemorroida, não pega nem gripe. Não foi todo mundo pegando gripe aí, tomando remédio para não morrer? Ele nem pegou gripe, não pegou. Ou o pessoal ruim da moléstia dos cachorros, né? Pedir perdão, ele pede uma ova. Se a família do morto se aproximar, ele mata também. E esses bandidos que roubam a nação? Olha a saúde desses caras. Tu já viu esses caras doentes com gripe? Então, assim, forçar a pessoa a perdoar é horrível, né? Porque tem gente que erra, continua errando, e vive errando, e cresce errando, enriquece errando, mata errando, e não tem uma dor numa unha. Uma doba na unha. Porque eles não têm sentimentos, eles são reptilianos. Eles não têm sentimentos. Quem mata a gente é o sentimento. É que a gente fica com culpa, fica preocupado, aí diz, não estou preocupado. E aí ficam com aquele negócio na cabeça, né? Morre nada, esses filhos da luta. Você vê um doente na vida? Um só, me diga um. Rouba, lasca, desvia, faz tudo. O carro passa por cima e ele não morre. Então assim, que Deus ilumina a nossa mente. Só um comentário sobre a lei. Agora vamos para os sonhos.